Bonjour, chers amis, comment ça va? Eu me chamo Rafael, sou professor de francês e hoje estamos aqui para falar justamente do vocabulário essencial de francês no hotel. Para quê? Para não passar vergonha. E olha, a gente pode passar muita vergonha, viu? A gente já tinha começado um quadro semana passada, né? Um pouco de vocabulário, um pouco de dicas. E nós vamos continuando esse quadro também por aqui, tá certo? Nós vamos ver hoje vocabulários para você gerar mais conexão, tá certo? Gerar mais conexão com as pessoas que te escutam. Por quê? Olha só, pensa aqui comigo. Se alguém aqui no Brasil, um estrangeiro, chega para você e começa a falar, sei lá, no idioma dele, o que você vai achar? Você vai achar legal ou não? Mas olha só, se o cara começa assim, ou não fala português, e depois fala alguma outra coisa, cara, com certeza você vai fazer um esforço para entender essa pessoa, né? Mesma coisa acontece quando a gente viaja para um país estrangeiro. E mais ainda quando a gente viaja para um país que fala francês. Sobretudo se for a França e o Canadá, tá certo? Olha, por quê? É porque é uma atitude normal do ser humano, né? Quando a gente conhece um pouquinho outra pessoa, né? Por exemplo, o cara é estrangeiro, tá tentando pelo menos falar o meu idioma e me disse que não sabe falar, cara, a gente trata melhor. Não tem como. A gente faz mais esforço para escutar e etc. E justamente hoje a gente vai ver nessa aula aqui esse vocabulário bem mais básico, tá certo? A gente está começando, então a gente vai ver esse vocabulário mais básico para você conseguir já formar algumas frases, etc. E não passar vergonha na França, não confundir as coisas, tá certo? Muito bem. E vamos lá. Olha, por que esse vocabulário, né? Qual que é o benefício que você vai ter com ele? Muito simples. A França é o país que mais recebe visitantes no mundo, ok? Disparado, disparado. E depois disso, se a gente não for nem contar esse fato, cara, tem um bocado de evento que vai acontecer na França nos próximos anos, né? Sobretudo você tem as Olimpíadas e etc. Alguns jogos importantes aí do rugby. Não sei se você gosta de rugby, mas enfim, tem uma galera enorme que gosta disso e viaja para ver isso. Então, vai que você tá nessa vibe, ou simplesmente você quer visitar, né? Ah, cara, quem não quer visitar Paris, né? Poxa, Paris tem tanta coisa para visitar. Inclusive tem a Disneylândia lá, né? Eu passei por lá e falei, meu Deus do céu, Disneylândia em Paris. Mas enfim, acontece, e é muito bacana. Então, cara, em um momento você vai precisar do vocabulário do hotel. Nem que seja para saber qual hotel você vai reservar ou não, tá certo? Tem uns detalhezinhos que a gente vai ver durante esse episódio que você vai ver que não é assim, todos os hotéis lá são parecidos com todos os hotéis aqui e tem a mesma correspondência. Não, lá a coisa não funciona muito bem assim não, tá certo? E vamos lá. Para você que não sabe nada de francês, muito bem-vindo. A gente vai trabalhar de uma forma aqui que seja útil para você também esse conteúdo. E para você que já sabe, olha, prepara o caderno, a caneta aí para anotar, tá certo? E vamos lá. Uma coisa que eu sempre digo: para memorizar, às vezes você pode falar, poxa, um vocabulário, eu não consigo memorizar, alguma coisa do gênero. Bom, relaxa, tranquilo, vamos lá, pensa comigo. Tudo que a gente faz na vida é um hábito, né? Por exemplo, eu não sei o que você faz, mas com certeza as coisas que você trabalha, etc., você teve que memorizar elas. E para memorizar, você desenvolveu rotinas. E essas rotinas te ajudaram a memorizar, né? Mesma coisa eu recomendo você fazer com esse material, tá certo? Que a gente vai ver hoje aqui. E para não atrasar mais, eu vou passar depois no final da aula, ok? Um pouquinho de uma ideia, pelo menos uma ideia, para vocês trabalharem e criarem um hábito, tá certo? Para memorizar as palavras. Vamos lá, vamos começar aqui com o nosso material, né? Então, a gente já tinha visto na última aula que a gente não vai falar dans l'hôtel, né? Tipo, dentro do hotel, no hotel, mas vai ser à l'hôtel, tá ok? Então, no hotel você vai ter algumas palavras que você precisa saber, pelo menos, né? Para poder se localizar. Então, muitas palavras, a boa nova é que muitas palavras são parecidas com o português. Olha só isso aqui, ó. La réception. La réception. Imagina, isso daqui parece muito com a recepção, né? Então, já vai uma dica aqui, ó. Quando você tem as palavras no português terminadas com são, normalmente, não sempre, mas normalmente, vou dizer assim, uns 60% do tempo, ela vai terminar com sion em francês, tá certo? Por exemplo, aqui a gente tem outro exemplo. Ó. A maioria das palavras que forem terminadas em português com ista vai terminar com ista em francês. Ó, le ou la recepcionista, o recepcionista ou a recepcionista, tá vendo? Muitas palavras também que foram terminadas com ario,
em português vai terminar com er em francês, tá certo? Então, formulário, formulaire, tá ok? Tem uma correspondência entre o francês e o português. São línguas neolatinas e olha, você vai ver que tem muita correspondência. Eu sempre digo, é empírico, tá certo? Eu morei na França durante 5 anos e fui observando as coisas. Empiricamente, eu digo que 60% do vocabulário tem uma correspondência parecida com essa, tá certo? 60% é muita coisa, muita coisa. Então dá pra gente aproveitar a nossa base do português e começar já a memorização. Então, poxa, vou lembrar, recepção, ou la recepcionista. Ó, bem parecido. O formulário, le formulaire. Então, bem parecido. Então, você tem o le formulaire de réservation, ok? Olha só, outro caso, reservação. Reservação, não. Aqui, talvez a gente fale reserva, mas enfim. Mas dá para você entender, não? Pegou o jeito da coisa aí, né? La reservação. Então, muito facinho, bem intuitivo mesmo. Mas tem alguns momentos que você vai ter palavras que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, a chave. Olha só, a chave, la clé, tá ok? Então, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com português, pelo menos a minha cabeça não vê nada. Mas, quando tem uma coisa assim, la clé, você pode tentar fazer outros tipos de associações para memorizar, tá ok? Sei lá, chave... Eu gosto de tocar música, né? Eu toco alguns instrumentos. Então, a minha associação que eu faria seria essa daqui, chave de afinar piano, piano, o clavier em francês, então já clavier, já dava para fazer uma associação assim, entendeu? Então, às vezes eu vou fazendo associações aos pares, eu vou associando com outras coisas, que associo com outras coisas, então eu vou por aí, entendeu? E vale tudo. Aqui não tem certo ou errado, não tem feio ou bonito. Tudo que você fizer para poder memorizar, tá valendo, tá ok? Então vamos lá. A gente viu esses primeiros aqui, que são bem parecidos, menos a chave. Depois a gente tem la chambre, ok? La chambre. La chambre é o quarto, tá ok? Esse daqui é um outro que não é muito parecido. Mas, se você lembrar de câmera, imagina, eu fazia isso, né? Você tem, sei lá, a câmara de colocar as coisas, né? Câmara de frios, etc. Então, é um lugar, eu fazia, poxa, lá, câmara, chambre, parece um pouco, então eu ia associando desse jeito. Enfim, essas fazem sentido para mim. Você tem que achar as que fazem sentido para você. Isso aqui não é alguma coisa assim matemática. O Rafael falou que fazia assim, então vai dar certo sempre. Não. Esse fazia sentido para mim, tá ok? Agora, e qual que faz sentido para você? Então, quando você fala, pronuncia chambre, vê a primeira coisa que vem na sua cabeça, que não seja do francês, sei lá, um objeto, um animal, sei lá, o que for. E aí você associa chambre a esse negócio, e esse negócio que você associou, associa ao quarto. Tá ok? Então você faz esse tipo de associação. Funciona. Gente, funciona. E eu não vou falar para vocês em quanto tempo que eu aprendi o francês, porque senão vocês vão achar que é mentira. Mas foi em um mês, viu? Só fazendo a maior parte das associações desse tipo e pegando esses atalhos, né? Tipo, terminou com são, vai com sion. Terminou com ista, vai com ista. Terminou com ário, vai com er. E aí vai. Eu já dei algumas outras, né? Alguns outros exemplos para fraternidade, fraternité. Então tem muita coisa parecida. Depois a gente tem aqui les repas. Então a gente tem aqui as refeições, tá certo? As refeições. A gente vai ver uma, pelo menos, aqui, que de certeza que todo hotel serve. Depois nós temos aqui a mala. Bom, quando você chega no hotel, você chega com a mala, né? La valise. E no hotel, a gente tem uma equipe que ela, eu vou dizer, talvez seja a alma do hotel, né? Você chega no quarto, tá tudo bonito, cheiroso. Então, é a equipe de limpeza. Então, l'équipe de nettoyage. Nettoyage, tá ok? Bom, essa é uma forma, diz para vocês aqui as traduções. Outra forma de estudar esse material é você fazer, como é que é o nome disso? Você esquece, gente. Analogia. Analogia, talvez seja analogia. Mas enfim, a palavra me foge, às vezes acontece isso. Então, você olha para a imagem e olha para a palavra. E se isso fizer sentido para você, cara, ganhei o meu dia aqui, tá certo? Por exemplo, olha aqui para essa equipe de limpeza. Equipe já aparece com equipe em português, né? Então, nettoyage, limpeza. Mas sem fazer essa tradução, tá certo? Estou fazendo a tradução só para vocês entenderem. Se vocês conseguirem linkar a imagem com a palavra,
Isso aqui é uma ligação poderosa, tá certo? Não tem como esquecer depois, tão fácil, não tem como. Mas enfim, bom, vamos continuando aqui, vamos continuando. Nós temos também outras partes do vocabulário. Então, isso que eu falei para vocês é praticamente vocês chegando no hotel, né? Então, algumas palavras que vocês podem escutar, que eles vão falar para vocês, ou que vocês vão precisar falar também, tá ok? Valise, etc. Então, são palavras super simples e super importantes. Depois a gente tem algumas palavras relacionadas com o quarto do hotel, tá certo? Então, no quarto do hotel, a gente tem a cama, ok? No português feminino, no francês masculino, le lit, ok? Le lit. Bom, eu não canso de repetir no francês o final das palavras quase nunca, mas é verdade, quase nunca mesmo é pronunciado, tá certo? Então, le lit. Vai parar no i. Depois a gente tem os lençóis, a roupa de cama, né? Vamos falar assim. Então a gente tem le drap, ok? Olha só, aqui é mais ainda, tipo, nem o P nem o S. Le drap, ok? Os hotéis, eles podem ter étoile, ok? Les étoiles, tá certo? Vocês já escutaram falar étoile Michelin? Tipo, a estrela Michelin, né? Então, quando você tem um bom restaurante, uma coisa assim, a gente dá essas estrelinhas. Então, a mesma coisa. Étoile significa exatamente isso, estrela, tá certo? Les étoiles. Bom, esses objetos que estão aqui na tela aparecendo para você é o mínimo que um hotel de 3 estrelas vai te dar lá na França, tá certo? Então, ele vai começar por aí. Você vai ter tudo isso aqui que você está vendo na tela. Pode ter algum hotel com menos estrelas que não dê isso, ou 2, 1 estrela, ou 0 estrelas. Acredite em mim, pode. Eu já fiquei nos lugares que vocês não imaginar. Mas enfim. Mas vamos lá. La salle de bain, ok? La salle de bain seria a sala de banhos, né? Mas é o lugar praticamente onde você toma banho. Às vezes é conjugado, conectado com o toilette, né? Que eles chamam toilette, que é onde você tem vaso, etc, bidê. Às vezes não, depende muito, tá ok? La salle de bain, mas normalmente vai ter um espaço para você banhar. Você tem la table, table, bom, isso aqui parece com table, né, em inglês. Então, table, la table, a mesa. La chaise, a cadeira. Depois a gente tem la télé, a televisão, tá ok? E por último, le téléphone, o telefone. Ok? Então, basicamente, isso aqui é uma coisa que você vai encontrar num hotel de 3 estrelas. Mínimo, certo? Mínimo. Tudo isso que você vai ter. Aí você fala, poxa, Rafael, você falou que você já ficou em um hotel que não tinha isso? Já. Já fiquei em um hotel que não tinha nada disso, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas frasezinhas e eu vou explicar para vocês mais ou menos a dinâmica dessas frases. Mas lá eles têm vários tipos de hotéis. Você tem hotel, bom, de 1, 2, 3, 4 estrelas, até onde você quiser. Mas tem outras coisas, como aqui no Brasil, né? Você tem o hostel, você tem. Bom, eu não lembro mais o que aqui no Brasil quais são os correspondentes. Mas enfim, você tem hostel, você tem albergue, você tem vários tipos de hospedagens. E do mesmo jeito que aqui no Brasil elas vão variando, lá também vai variando. Então você tem algumas que só te dá, tipo assim, a cama crua, sem nada, então sem sans les draps, sem os lençóis. Você tem alguns que só te dão o quarto com a cama e ponto, o banheiro e a sala de banho, o lugar onde a gente se banha, né, fora também. Então, você tem de tudo. Você tem alguns que são várias camas, tipo, empilhadas, assim, você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o banheiro tá fora e tá tudo fora, né? Tipo, então você vai ter lá só a mesma cama nua e crua, você tem que levar os lençóis e tudo. Então, muita atenção quando vocês for reservar hotel lá na França, olhem esses detalhes, tá ok? Olhem mesmo, porque, bom, eu já passei por isso, eu espero que vocês não passem. Às vezes você reserva um negócio lá achando que tá mal, abafando. Eu fui mesmo por ignorância, por não saber falar francês. Então, essas palavras que eu tô dando para vocês aqui, elas têm que aparecer na descrição do hotel. Se não aparecer na descrição, provavelmente ele não oferece isso, entendeu? Então, eu aprendi isso a duras penas. E, bom, mas depois é bola pra frente, vida que segue, tava lá, então aproveitei, né? Então vou mostrar para vocês aqui algumas perguntinhas que vocês podem fazer antes de reservar o hotel, tá bom? Então vamos lá. Algumas frases. Bom, lembrando sempre que a politesse é imperativa no francês, então a gente vai começar sempre com o vous, ok? A gente falou muito do tu no passado, porque a gente estava aprendendo, pedagogicamente é mais fácil, agora a gente vai começar com o vous. Então o vous ele pode ser traduzido como vocês ou como o senhor, tá certo?
Então, voulez-vous réserver l'hôtel à l'avance? Vou falar um pouquinho mais devagar. Voulez-vous réserver l'hôtel à l'avance? Então, você gostaria, o senhor gostaria, né, de reservar o hotel com antecedência? Então, com antecedência é uma coisa, se você liga lá, eles podem te perguntar, ok? Então, voulez-vous réserver l'hôtel à l'avance? Então, com antecedência, a gente vai falar à l'avance, ok? Vai ser essa a expressão. E depois as outras, reserver, fácil, não? Hotel, fácil. Nenhum problema para traduzir. Tava falando. Espero que vocês comecem a acreditar em mim que o francês e o português não é um bicho de sete cabeças de diferente. Que as coisas são bem parecidas, tá ok? Depois, eu tenho aqui, j'aimerais avoir une chambre. Oh, na verdade, eu me coloquei questionando. J'aimerais avoir une chambre ou je voudrais un dortoir? Certo? Qual que é a diferença? Então, une chambre, a gente viu que é um quarto, tá ok? Então vai ser um quarto, bonitinho, tudo certinho, uma cama só, ou com duas, normalmente. E o dortoir, isso daqui eu espero que dê para ver bem aí na. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Ó, dá para dar um zoom aí. Dá para ver aí? Cara, é muita cama, tipo assim, uma empilhada em cima da outra. Isso é o dortoir. Não sei dizer qual que é o correspondente aqui no Brasil. Alguém, se puder colocar nos comentários aí, me diga aí, porque, para ser bem franco com vocês, eu nunca fiquei viajando muito aqui no Brasil, não. Viu? Ironia do destino. Ironia do destino. Mas enfim. E quando eu viajei, bom, tinha sempre alguém que eu conhecia, etc., que me acolhia. Então não precisei também ficar indo de hotel em hotel, não. Mas enfim. Acontece. Então, esse é o dortoir, tá ok? Então, muita atenção quando vocês forem alugar um hotel para ver se ele está oferecendo uma chambre com quantidade de lit, ok? De camas. E depois, se não é um dortoir, que às vezes você pode estar alugando um negócio lá e é um dortoir, ok? Aí você vai aparecer lá achando que está arrasando e vai ficar no quarto com uma porrada de gente. Então, muito cuidado. E lá na França eles ainda têm dortoir mixto. Então, alguns são mistos. Tipo, você dorme homem, dorme mulher. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de privacidade, etc., muita atenção com essa palavrinha aqui, viu? Dortoir. Depois, uma outra pergunta que eles podem fazer quando você for alugar ou reservar o hotel, né? Pode ser combien de personnes, s'il vous plaît? Então, combien a gente tinha visto na última aula com o professor Rubson, quantas, tá certo? Quantas pessoas, s'il vous plaît, por favor. Agora, no Brasil, a gente só tem um tipo de por favor, é por favor e ponto, né? Na França, não. Na França, a gente tem dois por favor. Eu vou trazer aqui para o quadro branco. Vamos aqui, vamos anotar. Então, a gente tem o por favor de politesse, ok? Politesse. Então, vai ser um por favor diferente. Vai ser esse que nós vimos aqui. S'il vous plaît, ok? E nós temos o informal, ok? Informal. Então, o por favor de informalidade vai ser o s'il te plaît, ok? O que significa isso? Qual que seria a tradução disso daqui? A gente fala, s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, pardon, e a gente às vezes não sabe o que está falando. Então, isso daqui seria mais ou menos assim. Se isso, né, seria se isso te agrada, né? Se isso te agrada, ou se te agrade, ok? Então seria mais ou menos algo nesse sentido aí. O verbo plaire é o verbo gostar ou agradar, né? Tipo, ça me plaît, eu gosto disso, isso me agrada, tá certo? Então, ça me plaît. Por exemplo, ça me plaît, tá certo? Bom, enfim, a pequena curiosidade. Então vamos voltando para cá, mas muito importante, essa daqui não é só uma curiosidade, é muito importante. Se você usar o errado, se você usar o s'il te plaît, não, tá certo que eles não vão ser muito caxias com isso, mas isso causa um pouco de, como é que eu vou falar, de desconforto neles, tá certo? Então, isso daqui da politesse é real, é oficial, não é só na França, é nos países francófonos, ok? Então, vamos aprender muito bem isso aqui direitinho. Depois, uma outra coisa que eu aconselho você sempre a colocar nas suas perguntas é o est-ce que, ok? Bom, aqui eu pulei um pouco do j'aimerais, vocês podem perguntar aqui, por que tá com diferente j'aimerais, je voudrais? Então não se preocupe não que a gente vai ver lá no final, tá certo? Eu vou explicar isso lá no final. Mas todas as perguntas que vocês forem fazer,
Por favor, coloquem um est-ce que ou um qu'est-ce que antes, tá? A gente já tinha visto nas outras aulas, ok? Então, isso daqui vai marcar, tipo, é a assinatura de que você está perguntando, tá bom? Então, para perguntar, est-ce que dans la chambre il y a la salle de bain? É uma pergunta muito pertinente. Na, não. No quarto tem um banheiro para tomar banho, né? Tem um chuveiro, etc. Então no quarto tem isso. O est-ce a gente não vai nem traduzir. O est é só simplesmente para afirmar que é uma pergunta. Então estou perguntando. Est-ce que dans la chambre il y a la salle de bain? Vai falar oui, monsieur, il y a la salle de bain. Ou senão, non, monsieur, il n'y a pas la salle de bain. Então você fala, opa, quer dizer então que eu vou ter que andar no corredor para tomar banho, né? Então, muito cuidado. Uma pergunta muito boa a se fazer. Bom, justamente, não tinha visto a resposta aqui. Daqui, non, monsieur. Então, tipo, não, senhor. Il y a, então tem no sentido de existir, né? Juste des toilettes. Então, tem somente o banheiro, ok? Então, o banheiro, literalmente, só eles chamam de váter, né? O vaso e o bidê. Muitos têm um bidê lá. Muitos, assim, tipo, a maioria mesmo, esmagadora, tem o bidê. Mas é talvez mais na Itália do que na França. Agora que eu tô me lembrando, eu vi isso mais na Itália mesmo. Na França tem, mas não é tanto. Mas na Itália, todo lugar tem. E depois, vamos ver aqui. Outra pergunta. E essas duas palavrinhas aqui, muito importante. A gente tinha visto elas no aeroporto, né? Mas aqui a gente vai dar uma frisada nelas. Elas funcionam tanto para o aeroporto, os voos que estão chegando ou saindo, quanto para você fazer o check-in ou check-out no hotel, ok? Então, eles podem perguntar: quand c'est la date d'arrivée et de départ? Repete comigo. Quand c'est la date d'arrivée et de départ? Então, arrivée, chegada, ok? Départ, partida. E você vai usar aqui o se, tipo, quando é, tá certo? Uma forma contraída aqui. Depois a gente vai ver mais pra frente alguns detalhezinhos sobre ela. Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, olha, isso daqui a gente não tem um costume no Brasil, porque a gente não usa isso daqui, é a gente colocar esse D com apóstrofo, tá certo? Ou C com apóstrofo aqui, ou esse outro C com apóstrofo aqui, tá ok? Por que que isso existe? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu bloco de notas, deixa eu apagar ele aqui. Vamos apagar o bloco de notas. Então, vem para cá. Ó, no francês, vogal mais vogal é igual feio, tá certo? Horrível. Então, por exemplo, eu não vou falar la histoire. Qual que era o exemplo que eu tinha dado aqui para vocês? La date de départ et d'arrivée. Eu não vou falar de arrivée, né? La date. Eu não vou falar, por exemplo, qualquer outra palavra aí. Le homme, por exemplo, tá certo? Isso aqui soa muito ruim para eles. Mas fica assim, feio mesmo, horrível. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente vir aqui, colocar um apóstrofo. A gente tira a vogal da palavra anterior e coloca um apóstrofo, tá certo? Opa, olha aí. Tá certinho. L'histoire d'arriver l'homme, tá ok? Então, isso daqui, tenta internalizar, coloca dentro de você, ok? Sobretudo quando você for falar, que a gente, para escrever, até que poderia se dar conta, né? Falar, se agora que eu te falei que tem vogal mais vogal é feio, você pode se ligar. Mas quando a gente está falando, cara, meu cérebro está indo tão rápido aqui que esse negócio de estar pensando em vogal e não sei mais o que não existe, não. Então, é um hábito que a gente tem que criar, internalizar, ok? Para poder falar bem francês. E isso faz a diferença. O francês mal falado, como qualquer língua mal falada, imagina uma pessoa que não fala bem português e está falando com você. Cara, é maçante, porque você tem que ficar fazendo uma atenção, você tem que ficar concentrando ali, é horrível. Então, vamos fazer alguns pequenos detalhezinhos assim que vão fazer a diferença na nossa fala. Inclusive, eu sempre digo, tá ok? É melhor a gente pegar e esmerar esses detalhes do apóstrofo, de não misturar vogal com vogal e etc., do que a gente tentar falar como eles, falar como um francês, ter o sotaque francês. Esse negócio aí é difícil, você pode até tentar, você pode até conseguir. Eu, particularmente, vivi entre muitos estrangeiros e eu só vi um que ele foi elogiado porque o cara tinha realmente o sotaque francês. Um de não sei quantos que eu vou dizer aqui para vocês, uns 80 mais ou menos. Então,
É muito difícil. Então, é um tempo que eu acho que você vai perder por nada, porque não vai fazer tanta diferença assim no final, falar com o sotaque deles. O que vai fazer diferença sim no final é você usar bem as vogais, é você usar bem os sons, ok? Por exemplo, e, ok? O o u. Então, esses sons aí, você fazer eles bem, as nasais, não vão, van, on, an, enfim, fazer bem isso, cara, isso vai fazer a diferença no bom ou mau francês que você vai falar, tá certo? Se você faz atenção, esmera esses detalhes, teu francês vai ser bom. Eles vão escutar e vão te elogiar, com prazer, tá certo? Mais do que se você ficar tentando imitar o sotaque, tá ok? Então, imitar o sotaque, tentar falar como um nativo, eu acho que isso daí, nesse sentido do sotaque, né, não funciona. O que funciona, se você quiser tentar falar como um nativo, é fazendo os sons que ele faz, tá certo? Quando ele fala. Aí, ó, show de bola. Então, esse detalhe aqui que eu falei para vocês, do apóstrofo, de não misturar vogal com vogal, é um detalhe muito importante, que evita confusão, tá ok? E deixa mais fluido, ok? E atenção, muita atenção aqui, tá certo? Nom e prénom. Isso daqui causa uma confusão, meu Deus. Vai preencher um formulário, aí tá lá, nom e prénom. Aí você fica, não, então nom é seu nome e prénom é o nome de família, né? Tipo, é o segundo nome, o sobrenome. Não, não é assim. Pode até parecer, né? Porque sobrenome, prénom, mas não, mas pré é alguma coisa que tá antes, não? Então, prénom é o que tá antes do nome. Então, o que tá antes do nome, pra gente não faz sentido nenhum, pra eles é o nome. Então, por exemplo, se eu fosse preencher isso daqui, o prénom seria Rafael, ok? E o nom seria Nascimento, tá beleza? Então, o prénom, esse daí é o nome, e o nom é o sobrenome, tá ok? Muita atenção, quando você for preencher os formulários, tá ok? Bom, normalmente eles têm em inglês e francês, vem tudo junto, inglês e francês. First name, second name, enfim. Mas é bom aprender em francês. A gente tira dúvida, vai que você está num hotel que não é de nenhuma estrela, ou que é de uma estrela ou duas estrelas, uma coisa assim, e eles no formulário não está em inglês. Acontece, viu? Acontece. Então, muito bom saber isso aqui. De resto, eu acho que é muito simples você preencher o formulário, porque as informações mais importantes que você vai ter que dar: passaporte, parece com português, rue, em rue, né? Rue, parece com rua, não tem muita dificuldade. Domicílio, ok? Tel, é a mesma que a gente usa no português, telefone. Fax, mas aqui não precisa, foi um formulário que eu peguei aleatório por aí. E e-mail. Então, bem parecido mesmo com o português, não tem muita diferença, tá ok? Então, a única coisa que faz muita atenção, não é porque não. Isso daqui, errando isso daqui, às vezes dá um, uns problemas, porque o que eles vão pensar? Eles vão pensar, poxa, essa pessoa aqui, ela é estrangeira, né? Então, pode ser que lá no país dele ele chame errado. Já vi. É porque eles estão, é rotina, eles estão acostumados a pensar dessa forma, aí você coloca ela errado, eles vão preencher tudo errado, e aí vai dar ruim no final, tá certo? É... Então vamos evitar aí passar essa vergonha também. Então a aula tinha sido para evitar passar vergonha e para você não passar vergonha no hotel, ou onde for, ou no bar, ou no cinema, ou no teatro, ou no museu, aonde for em um país francófono, não só na França. Falo sempre França e Canadá porque são os dois maiores, né, mais representativos, mas você tem 40 países que falam francês como primeira ou segunda língua. Então qualquer um desses países que tem o francês, para você não passar vergonha, você tem que usar a politesse, tá certo? Isso aqui é o que vai te impedir de verdade de não passar vergonha. Isso daqui, bom, aliado também com a boa pronúncia das palavras, ok? Pronunciar certinho os sons, ok? Então, para você ter certeza que está usando a politesse, quando você for fazer uma pergunta de sim ou não, por exemplo, tem banheiro no quarto? Sim. Não, tem, sei lá, água no cano? Sim. Então, quando você for fazer esse tipo de pergunta, usa o est-ce que, ok? Est-ce que il y a des salles de bain dans la chambre? Oui, il y a. Ok. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le robinet? Ok. Oui, il y a. Tá certo? Então, pergunta de sim ou não, est-ce que. Perguntas que vão exigir uma resposta que não seja sim ou não. Aí você vai usar o qu'est-ce que. Por exemplo, qu'est-ce que je dois faire? O que eu tenho que fazer?
Ele vai explicar, não, você tem que preencher esse formulário, você tem que ligar nesse número, enfim. Ok? Então, qu'est-ce que? Uma resposta mais complexa. Nunca esqueça de usar o s'il vous plaît, tá certo? Sobretudo a gente não conhece uma pessoa, tá falando com ela pela primeira vez, então s'il vous plaît, tá certinho? Não esqueça nunca de usar o merci, obrigado, ok? Então, por favor e obrigado, regra de ouro, s'il vous plaît, merci, ok? Nunca esquecer também de usar o vous. Você pode até conjugar errado, você pode usar o vous e colocar vous peut, ok? Não tem problema, em vez de vous pouvez. Mas o cara escutou o vous, pronto. Você já abriu o coração dele, tá certo? Ou dela. Então, o vous, muito importante. E depois, outra palavrinha que eu gostaria muito que você soubesse e usasse muito lá, pardon. Eles usam muito essa. Por exemplo, tá andando na rua, né? E aí esbarrou em alguém, pardon. Se a pessoa esbarrar em você, pode ter certeza que ela vai demandar, oh, pardon, excusez-moi, ou excusez-moi, ok? Tá certinho? Então, pardon. E o santo graal de não passar vergonha é o je ne sais pas, ok? Je ne sais pas, eu não sei. Então você pode falar je ne sais pas parler français. E aí você começa a falar em inglês, em espanhol, o idioma que você quiser, e eles vão, poxa, ele fez o esforço de me dizer que não sabe falar francês, caramba. Você vai ver que o atendimento vai ser outro, beleza? E por último, eu tinha prometido para vocês lá no começo, né, que eu tinha mostrado algumas estruturas, então vamos ver aqui, eu ia falar mais sobre elas. Então vamos ver algumas pequenas estruturas bem rapidinho, tá certo? Então o il y a tem no sentido de existir. Então quando você quiser perguntar, tem comida, tem bebida, tem lençol, tem café da manhã, tem não sei o quê, il y a, tá certo? Então, il y a de drap, tem lençol, il y a le petit-déj, tem o café da manhã, il y a, não sei o que mais, il y a de l'eau, tem água. Então, beleza? Il y a, tem. Outra que a gente pode usar é o verbo pouvoir, que a gente já tinha visto ele em algumas das nossas lives, lá no comecinho, tá certo? Então, pouvoir é o verbo poder. Esse daqui, recomendo usar com aquele que eu acabei de falar do segredo da politesse. Então, est-ce que je peux payer après? Eu posso pagar depois, mas para marcar que é uma pergunta, que você não está afirmando que eu vou pagar depois, tá certo? Est-ce que je peux payer après? Ok? Après, depois, payer, pagar. Tá beleza? Então, est-ce que je peux payer après? Depois nós temos o verbo avoir, que é o verbo ter. Então, a gente pode usar ele sempre na forma formal aqui, avez-vous. Então, não precisa de perder tempo sabendo conjugar todas as pessoas do verbo, tá ok? A gente já viu as três primeiras e aqui a gente está dando um acento, batendo firme aqui na politesse. Então, se preocupe com essa daqui. Avez-vous, ok? Ou vous avez. Então, tanto faz a ordem, dá igual, certo? Avez-vous, só avez-vous, se você inverter, como no inglês, fica tipo assim, pá, certeza que é uma pergunta, tá beleza? Então, avez-vous de chambre disponible? O senhor tem quartos disponíveis, né? Depois, vouloir. Esse daqui, vouloir, eu recomendo a você que aprenda esse daqui, desse jeitinho que eu tô aqui. Não precisa se preocupar com o que é isso daqui, nesse momento. Depois a gente vai fazer outros vídeos explicando, tá ok? Mas nesse momento, quando você for usar ele, vouloir é o verbo querer, tá certo? Então, eu quero fica muito pesado. Então a gente vai falar eu queria, eu gostaria, tá certo? Eu queria mudar de quarto, ok? Eu queria mudar minha reserva. Aí fica, uau, muito melhor. Então, je voudrais, tá ok? Je voudrais. Je voudrais changer la réservation, ok? Je voudrais changer la réservation. Beleza? Então, quando você usa esse verbo je voudrais, vai ficar tudo bonitinho. É igual no exemplo que eu falei ali lá em cima, a gente tinha aqui o j'aimerais, eu gostaria, e o je voudrais eu queria, tá certo? Então você deixa claro para a pessoa que você não está, tipo, tô colocando uma ordem aqui, não. É uma possibilidade. Tem a possibilidade? Existe essa condição? Então, beleza. E por último, o verbo être, não menos importante, o verbo ser e estar. Então, je suis dans quelle chambre? Eu estou em qual quarto? Ok? Je suis dans quelle chambre? E bom, e é isso daí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não hesitem de fazer nos comentários, porque infelizmente a nossa aula chegou ao fim, tá ok? Mas antes de ir embora, eu tinha prometido, né? E promessa é dívida, que eu ia falar para vocês uma tática para vocês
memorizarem melhor. Bom, eu falei várias, né? Mas aqui eu gostaria de deixar mesmo aqui gravado e registrado para que você usasse ela. É simplesmente você pegar, tirar o print do nosso material, da imagenzinha, tá ok? E do jeito que está escrito. Você pode tirar 2 prints. Tira o print da imagem do jeito que está escrito. E você coloca isso naquele programa que a gente mostrou para vocês, no Quizlet, tem no site. Tem um outro também que a gente mostrou que chama o Anki Web. Então, se você não viu, volta lá, acho que a live se chama Como Aprender Francês de Graça, uma coisa assim, ou gratuitamente, ou aplicativos para aprender francês gratuitamente, tá ok? Super vale a pena, porque você pegando nosso material aqui e fazendo flashcards para você estudar, com as imagens ainda por cima, que a gente passa um tempinho procurando imagens que tenham sentido, que sejam associativas. Olha, a palavra chegou agora, associativa, que eu queria me lembrar no começo da live, né? Então, que seja associativo. Olha, isso aqui vai ser muito mais poderoso, tá ok? Então, dá um print aí, vai dando um print no nosso material, pega a imagenzinha, aí você cola lá, aí dá um print na palavra escrita, aí cola lá, e aí no outro lado da carta você coloca a tradução em português, tá ok? Por exemplo, chambre, virou a carta, quarto. Então, eu ia fazendo isso, e os alunos aqui da Frais fazem isso, e olha, isso aqui dá um turbo na sua memorização, tá certo? Que você não tem noção. E bom, tendo dito isso, tendo cumprido com a minha promessa, com a minha palavra, eu gosto de cumprir a palavra. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até agora, por me acompanhar até agora. E nós nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo, que espero que seja em breve, viu? Então, toda terça-feira e toda quinta-feira, normalmente, a gente está aqui nesse canal, nesse mesmo horário, liberando conteúdo para vocês, de graça, para vocês chegarem até a França, certinho? Então, pessoal, merci beaucoup et au revoir!